agora com a segunda mesa, que vai procurar discutir a Constituição de 88 propriamente dita. A gente, no título, terminou abrindo, né, um pouco, seja para um debate sobre a Assembleia Constituinte propriamente dita, os desdobramentos dela, ou mesmo, vamos dizer assim, possíveis reformas que possam estar surgindo nos últimos anos. Eu queria apenas fazer um registro que nesse caderno número 12, a gente está publicando um artigo da professora Vera Cepeda e também de um pesquisador da Fundação Carlos Barbosa, o Júlio Aurélio, que tem, inclusive, um livro publicado sobre a Constituição de 88. Eu recordo o seguinte: recentemente a gente foi lançar esse livro, Caderno 12, lá em Brasília, no Senado Federal. E aí, para a gente se preparar para esse evento lá do Senado Federal, que estava lançando o Caderno 12, eu terminei escutando novamente o discurso, que acho que teve uma duração de 10 ou 12 minutos, de Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição de 88, né? E o que me chamou a atenção, o discurso é um discurso histórico, fala de muita coisa, mas ele enfatizava a questão de que a Carta Constitucional representava esse desejo de mudança que estava presente, né, nos trabalhos e na realidade brasileira naquele momento. Na verdade, se a gente for verificar, o Brasil está sempre com essa palavra presente, a reforma, mudança, né? Esse ano de 2013 não é diferente. A gente está terminando esse ano e certamente vai se lembrar das manifestações de junho que apontavam novamente para a necessidade de mudança. E essa palavra, as pesquisas agora eleitorais mostram que novamente o povo brasileiro, na sua maioria, 2/3, se não me engano, fala da necessidade de mudança, mesmo que permaneça o atual governo, seja reeleito, mas que ele deveria pensar nessa palavra. Então, eu acho que aqui a gente vai terminar ouvindo duas intervenções que me parecem bastante importantes, porque elas, de uma certa maneira, são complementares. O Saturnino tem uma longa história no Parlamento brasileiro, certamente dispensa apresentações. A professora Vera tem se dedicado, entre outras coisas, a tentar entender um pouco como as cartas constitucionais, nesse texto que ela apresenta no Caderno 12, ela compara de 34 com a de 88, como as cartas constitucionais, de uma certa maneira, mobilizam o debate e a efervescência, enfim, social presente em cada contexto histórico. Então, acho que os dois, e vou passar agora a palavra para eles, vai dar a oportunidade aqui que a gente possa trazer à tona esse debate, né? A Constituição de 88, 25 anos depois. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a Vera e o senador Saturnino fecha essa mesa, ok? Então, passa aqui, Ana. Nós estamos com um problema de microfone? Ok? Então, boa tarde a todos. Uma honra, um prazer estar presente no Centro Celso Furtado, até porque o Celso foi uma figura marcante na minha vida, objeto de pesquisa, como referência para entender o pensamento brasileiro. Então é sempre um prazer estar de volta ao centro, estar de volta do lado da Rosa, do Ricardo, do Saturnino, e apresentando um trabalho que eu tenho que contar um pouco para vocês, como é que funcionou a dinâmica de construção desse artigo e o que eu vou colocar aqui que é um pouco diferente do artigo. E uma certa margem de desconforto, porque esse é um trabalho em construção. Então, eu fui desafiada a fazer uma injunção de duas constituições com as quais eu gosto muito de trabalhar, que é a Constituição de 34, e obviamente, como eu me filio ao campo dos pesquisadores que discutem novo desenvolvimento, um novo desenvolvimentismo, eu tenho que trabalhar com o marco da Constituição de 88 como um dos pontos seminais nessa inflexão de trajetória em direção ao novo desenvolvimentismo. Então, juntei, mas era uma coisa que não estava prevista. Ela foi se construindo, e esse objeto está sendo construído um pouco também ao sabor daquilo que o próprio artigo tornou como
como fronteira do debate, né, criou para mim uma fronteira do debate, uma agenda de debate que eu ainda estou enfrentando. Então, eu estou apresentando pela primeira vez, acho que essa visão mais dilatada daquilo que eu estou imaginando que nos dê condições de fazer uma análise comparada entre esses dois momentos da trajetória política brasileira, e depois o debate, tudo que vier de crítica é super bem-vindo, porque é um trabalho que ainda precisa absorver e dialogar muito com a comunidade acadêmica brasileira, né? Então, não vou recuperar exatamente o percurso ou a agenda da análise que está desenvolvida no artigo, porque o artigo está na revista, né? Mais fácil da gente ler. Já vou dizer de antemão que tem um certo desconforto, porque eu acho que eu poderia ter terminado um pouco melhor o artigo, mas o prazo também estourou, então há um pouco dessa lacuna, se eu puder contribuir para superar alguns déficits que eu acho que em termos de análise podem ter ficado em aberto. Um segundo nível de desconforto é porque eu vou trabalhar com uma dimensão do pensamento político brasileiro muito diferente da primeira parte da nossa mesa, né? Então, até um nível de organização. Eu sou uma pessoa super desorganizada, eu estou com um papelzinho na frente, eu não trouxe PowerPoint, porque os dados são dados de comparação analítica, de comparação histórica, né? E a terceira questão que eu já colocaria como notinha de rodapé, né, como ressalva inicial, é o fato de como a palavra Estado é uma palavra complicada no debate brasileiro, né? Porque Estado, comunidade de federação, Estado como aparelho e forma de governo, Estado como representando centralização política e autoridade política, mas Estado também numa dimensão que para a teoria política é fundamental, que é o oposto da sociedade, que vai dar para nós os grandes modelos, né, paradigmáticos, que seria a relação sociedade-Estado no liberalismo e Estado-sociedade nos modelos como nacional-desenvolvimentismo, os modelos de regulação social um pouco mais fortes. Então, para mim, a palavra Estado, que aparecerá inúmeras vezes aqui, não tem a ver com estruturas de governo, não tem a ver com essa engenharia política da administração, mas tem a ver com o seu oposto político fundamental, que é aquilo que diz a autoridade centrada num aparato em oposição à dimensão da sociedade. Então, como é que foi que eu comecei a trabalhar essa ideia de juntar 34 e 88? Bom, existe uma grande literatura, tá, que aponta a presença de inúmeras constituições. Constituições são momentos privilegiados da vida pública de um país, porque é um momento de formação dos contratos sociais, então é um momento onde os debates e as tensões políticas se explicitam, que encontram mecanismos de coalizão, que aceitam formulações gramáticas, repertórios, que fecham pactos, que voltam orientando a vida da sociedade lá na frente. Então, as constituições não são apenas um produto que a gente se refere como marco de regulamentação. Eles são, talvez, a ponta de lança ou o epifenômeno mais duro, mais radical daquilo que uma sociedade desenha como seu contrato social, como a sua forma de sociabilidade, com a regulamentação dos direitos e deveres e os seus papéis. Sendo assim, constituições são processos. E espanta um pouco a quantidade de constituições que nós temos na vida pública brasileira, né? E principalmente se a gente for contar as constituições de um período de vida republicano, porque a fórmula da República é a forma do Estado Democrático do Direito e, portanto, as constituições são o seu produto, né, mais genuíno, a sua forma mais genuína. Eu aqui começo o artigo, começo a análise tentando problematizar um pouco essas variações das constituições brasileiras, mas ao mesmo tempo tentando, nessa multitude de eventos constitucionais e pactos constitucionais, traduzir aquilo que embaixo dessa quantidade de pactos possa, de alguma maneira, corresponder à ideia de processo, né? Então, ao invés de olhar uma Constituição, eu estou olhando as Constituições no movimento do seu fluir político, né? A sua ideia de processo. Então, a minha análise não é uma análise vertical de processos constitucionais, mas é mais uma análise processual, e aí é que eu acho que a minha grande seara de pesquisadora se encontra, porque eu sou uma analista de processos, né? Eu gosto de entender, eu gosto de pesquisar a formação dos grandes complexos ideacionais e operacionais do debate político brasileiro, né? Então, quando eu olho, por que eu escolhi as constituições de 34 e de 88? Primeiro, por um recorte fundamental, são as duas constituições que giram
fortemente a relação Estado e sociedade no Brasil. 34, que é reconhecido pela literatura como uma Constituição que traduz, né, ou recebe no seio do nosso formato de contratualista as inflexões da Constituição de Weimar, mexicana, os impulsos da OIT, as demandas sobre a regulamentação dos direitos do trabalho, a fixação dos monopólios e da regulamentação do Estado, a centralização do Estado, a coincidência da fronteira do Estado com a fronteira da sociedade. A literatura sobejamente já reconhece esse item como pertencendo a essa lavra que gira 34. 34 tem outras questões fundamentais para dizer para nós que ela é uma Constituição, um pacto que abre todo um pedaço da história política brasileira. É que 34 dá também início ao fim da Primeira República, portanto, todo um modelo que se escoava desde o final, né, da segunda metade do século XIX, e, ao mesmo tempo, engendra um pouco esse desenho que vai ser para nós a chamada Era Vargas, que coincide em grande medida com a tradição do nacional desenvolvimentismo no Brasil e que, curiosamente, a literatura também não cansa de afirmar que o seu ponto de mutação é a Constituição de 88, que a Constituição de 88 teria superado os limites ou desenho colocado para o debate político brasileiro, aberto pela Era Vargas, e a Era Vargas é aberta pela Constituição de 34. Então, ela guina fortemente o momento da vida política, econômica e social brasileira, que é o período dos anos 30, né? E até eu vou entrar nesse debate porque não é à toa que ela dura tão pouco, e depois é substituída pela Constituição de 37, depois ela retorna num balanço complicado em 46, é substituída novamente num balanço autoritário pelos atos institucionais em 69, mas ela ainda está presa a um grande arcabouço que define a relação, um padrão de relação entre Estado e sociedade, inclusive imputando ao Estado determinadas funções. Esse grande marco normativo, que curiosamente coincide com a trajetória do nacional desenvolvimentismo, então eu estou chegando às constituições pelo outro lado desse ângulo, né? Por talvez a explicação mais estrutural, a explicação mais cultural e a explicação de uma certa tradição, de uma certa linhagem do debate político brasileiro, que é esse que diz que a Era Vargas é também aquilo que abre o desenho nacional desenvolvimentista no Brasil, e que ele também vai, de alguma maneira, se encontrar nos marcos de 34, e que a Constituição de 88, que fecha ou que supera o esgotamento do modelo nacional desenvolvimentista, é a mesma Constituição que 10 ou 15 anos depois da sua promulgação, começa a servir de base para aquilo que nós chamamos hoje de novo desenvolvimentismo. Então, se a gente observar os grandes marcos da Constituição de 88, que são a sua noção de equidade, inclusão, de justiça social, são invocadas reiteradamente pelas políticas públicas que nós associamos ao campo do novo desenvolvimentismo, né? Então, se no momento inicial do seu surgimento, ela não pode ser associada a esse projeto de transformação e mudança, é a Constituição de 88 que de alguma maneira legitima a gramática e a sintaxe que vai dar conta desse novo projeto de contrato social, que eu acho que é esse que pode estar abrigado como resultado dessa nova pactuação que 88 abre. Então, o desenho do artigo, como é o desenho da pesquisa que eu estou desenvolvendo hoje, é tentar cruzar essas duas dimensões, fazendo uma pergunta se existe algum nível de correlação, ou se é possível estabelecer algum grau de diálogo entre as duas grandes trajetórias, que são os momentos do velho e do novo desenvolvimentismo, com esses pontos de inflexão que são abertos por essas trajetórias que são os pactos constitucionais. Bom, eu aqui de início já sei que a gente teria, que eu como pesquisadora, né, teria que superar alguns problemas fundamentais. É que todo esse desenho está balizado em alguns pressupostos ou algumas hipóteses preliminares, e que não necessariamente a literatura é obrigada a concordar com isso, né? Então, mais do que licença poética, aqui eu vou pedir a licença da controvérsia, né? Eu vou apresentar a hipótese e depois a gente discute se ela tem validade ou não. Um dos primeiros elementos, que eu acho que é um problema que pode ser associado ao tipo de análise que eu estou fazendo, é se existe ou não existe novo desenvolvimentismo, né? E se há uma solução de continuidade, alguma coisa que permita associar velho e novo desenvolvimentismo. Eu tenho analisado isso
já há bastante tempo, né, tenho estudado um pouco, e eu estou convencida de que existe a retomada de uma trajetória desenvolvimentista no Brasil nos últimos anos. Agora, o problema é como se define nacional desenvolvimentismo, como se define desenvolvimentismo, para a gente entender a separação entre velho e novo, né? Em um artigo que saiu na revista de estudos do IEA, que o professor Bresser juntou uma série de pesquisadores que discutem sobre isso, eu tentei dar uma resposta a esse tema e fiz uma definição, que pode estar certa ou pode estar errada, sobre desenvolvimentismo, né? Desenvolvimentismo não é crescimento, mas desenvolvimentismo também não é política de desenvolvimento. Desenvolvimentismo é uma política socialmente, politicamente construída, visando superar déficits estratégicos e estruturais de uma dada sociedade. Então, ela é mudança social orientada. Eu tenho que ter uma política que não atira em segmentos, procurando que os segmentos resolvam problemas sociais e econômicos, mas eu tenho uma política que, de alguma maneira, elege como prioritário um nível de déficit social e vai enfrentá-lo. E é exatamente essa definição que me permite imaginar que exista um velho e um novo, porque o velho desenvolvimentismo está fortemente ancorado na teoria do subdesenvolvimento, que imaginava que o grande problema da nação, que é a questão nacional, era a questão da industrialização, portanto, a resolução dos problemas no mundo da produção. Enquanto o novo desenvolvimentismo não fala apenas de desenvolvimento econômico e industrial, e é isso que eu acho que separa muito essa análise da análise que, em geral, os economistas fazem, né? Porque os economistas costumam olhar muito a dimensão dos indicadores que dizem respeito às taxas de crescimento e desenvolvimento dos segmentos ligados às questões produtivas, enquanto que eu acho que o novo desenvolvimento está fortemente ancorado na superação da histórica desigualdade que foi construída pelo regime militar brasileiro ou como herança perversa do nacional desenvolvimentismo. Então, as políticas que são invocadas não são políticas de crescimento econômico, são políticas de redistribuição, são políticas de empoderamento, são políticas de inclusão. E, nesse sentido, o foco do novo desenvolvimentismo é muito mais político do que aquele que anteriormente seria um foco que visava a economia, né? Então, eu penso que uma forma de entender esse binômio é associar o velho desenvolvimentismo ao marco da produção. O déficit é do mundo da economia, o déficit é da produção, que resolvido soltará, assim, abrirá a caixinha de Pandora no sentido virtuoso do termo, e todas as grandes transformações da sociedade brasileira viriam no seu bojo ou no seu decorrer. O golpe de 64 disse pra gente que a política pesa nessa relação, em que o projeto nacional desenvolvimentista também pode ter uma faceta autoritária, né? E o novo desenvolvimentismo não olha apenas o mundo da economia, está olhando a forma da inclusão. Então, as instituições e o campo da política são invocados como prioritários no novo conceito que a gente tem de desenvolvimento. Isso é um pressuposto. Pode estar certo, pode estar errado. O segundo deles é que eu estou fazendo uma aposta de que existe uma relação direta entre os pactos constitucionais e os grandes arranjos que a sociedade brasileira desenvolveu como modelos, né? Quase como modelos de relação entre economia, Estado e sociedade no processo de modernização brasileiro. E isso justificaria a ideia da era Vargas, de 30 a 88, e de uma nova fase que reposiciona todas as relações clássicas da política num novo patamar, que seria aberto por 88, né? Então, é nesse sentido de uma, que eu chamaria de longa duração ou de processo, porque não tem a ver com os marcos específicos das constituições ou dos projetos tópicos da economia, tem a ver com esses grandes lances, né? Com essas grandes fases da história social e política brasileira. E a terceira coisa que a gente teria que aceitar é que 34 é o ponto, né, o input desse processo, e 88 seria o ciclo de reversão ou seu ponto de inflexão. E que, de alguma maneira, volta ao processo ou à hipótese original, que é a hipótese do velho e do novo desenvolvimentismo. Tá. Esse é o cenário daquilo que eu estou pesquisando agora e que eu espero, até o meados do ano que vem, ter terminado isso aqui numa leitura mais fina e um pouco mais substancial, né, legitimada do ponto de vista dos dados. Aqui eu vou começar a trabalhar um pouco das comparações que eu acho que podem justificar, de blindar, né, legitimar um pouco as hipóteses que eu estou trabalhando, né? Então, eu diria, a literatura
como um todo, aponta 34 como um ponto de inflexão. Por quê? Porque 34, embora tenha havido constituições anteriores, em nenhum momento da vida pública brasileira anteriormente, em nenhum momento da vida constitucional, atores modernos, como tensão entre capital e trabalho, entre empresários, empregados e empregadores, no princípio normativo da regulamentação do trabalho havia sido invocado como eixo central da Constituição. Então, não apenas 34 abre uma demanda nova, porque eu sou obrigada a regular agora a vida de uma sociedade que não é mais nem mercantil exportadora e nem de ordem rural. É uma sociedade urbana-industrial com a implantação crescente das classes sociais e todas as demandas que vêm nessa direção. Quando a Lei Guilherme dos Santos é um que coloca literalmente 34 na entrada desse sistema. Então ela é moderna porque ela vai produzir uma reflexão e um marco regulatório sobre problemas que a sociedade brasileira não tinha enfrentado ainda, como por exemplo na Constituição de 1824, nem na de 1891. Os atores também são modernos e o desenho dessa Constituição obrigatoriamente vai ter que dar um passo à frente na vida pública e na vida constitucional brasileira. Já o 84 é uma Constituição mal lida, na minha opinião, na história política brasileira, porque a gente já fez uma interpretação canônica sobre a Constituição de 34. Eu acho que nós deveríamos voltar a esse período, revendo com aquilo que ela produziu já em mais de um momento histórico dilatado, né? O que a Constituição de 34 tem para a gente chamá-la de moderna e como um ponto de inflexão? O primeiro deles é o problema da centralização política, né? Porque embora, e aqui o que eu estou dizendo, que essa é uma Constituição mal lida, é que uma parte da literatura diz que a Constituição de 34 é uma Constituição liberal e que foi ganha pela retomada das oligarquias paulistas que haviam sido excluídas do Pacto do Poder em 30, que haviam feito a Revolução de 32 e haviam sido entronizadas novamente na Constituição, na Constituinte de 33, 34 e haviam redesenhado a própria forma dessa Constituição. Essa é a expressão de época dos autores que foram as lideranças da chamada Chapa Única por São Paulo Unida, que era exatamente o movimento que congregava as elites ainda ligadas ao desenho e ao modelo da Primeira República, né? Curiosamente, quando a gente vai ao texto da Constituição de 34, desprovido dessa leitura canônica, a gente vai encontrando umas coisas muito curiosas, né? Porque a Constituição de 34, ela é centralizadora, porque ela estabeleceu todos os monopólios do Estado. Portanto, ela fez coincidir as fronteiras do Estado com a fronteira da sociedade e centralizou esse poder com maior ou menor competência, com mais freios e contrapesos, na figura do Executivo Federal. A gente olha ali uma série de engenharias que vão tentando minar um pouco o poder do governo executivo, mas o governo executivo, o Executivo Federal é um dado na Constituição de 34. Os monopólios que se abrem com 34 e que a Era Vargas vai ser clássica. Vai ser clássico nesse movimento, principalmente a constituição do desenho de um Estado burocrático, administrativo, centralizado e racional. Então, no corpo da Constituição, nós vamos ver desenhados a ideia daquela racionalidade pública, daquela administração pública, que vai ser o que vai, de alguma maneira, permanecer constante na estrutura do Estado brasileiro de 30, do Estado levanta brasileiro de 30 até 88. As formas de regulação. A entrada da discussão sobre não só a questão social, mas a questão econômica como sendo uma tarefa de Estado, né? E uma democracia que é, curiosamente, apenas meio liberal. Por que apenas meio liberal? Porque a Constituição de 34 trouxe uma primeira crítica explícita aos princípios da representação política, que era a ideia da representação classista, né? Que dizia que a forma pela qual a sociedade se organiza é na forma da sua vida produtiva, né? Que são as bases da sua sociedade. Por isso que a gente tinha lá um quantum de 20% da representação desses deputados que eram eleitos pela via sindical, né? Pela via orgânica e não pela forma dos partidos e nem pela forma eleitoral e liberal clássica. Mas a crítica à dimensão meio liberal que está associada
a Constituição de 34 não vem só pela representação classista, vem pela introdução de uma forma, eu até diria que é uma forma pretérita de democracia participativa no Brasil, que são os conselhos técnicos, né? Quase todos os órgãos previstos na Constituição de 34 exigiam a participação direta de circuitos peritos da sociedade civil, em alguns momentos como conselhos consultivos, em outros como conselhos deliberativos. Então é curioso quando a gente olha essa engenharia que de alguma maneira retirou o poder dos partidos, porque os partidos representavam a Primeira República naquele momento, que criou outras formas de representação política, que são orgânicas e não são liberais, que centraliza o Estado, que transforma o Estado como responsável, como ente regulador de todas as dimensões do trabalho, que cria pela primeira vez a ideia de direitos sociais, a educação e a saúde como direitos sociais, e uma função de Estado, que é fazer a administração pública promover o progresso da sociedade, são inéditos na vida constitucional brasileira. Essa é a entrada, que eu diria, de 34, né? Curiosamente, então, um desenho que pode ter sido acionado por uma maioria de representação política liberal, construiu, no fundo, um Estado em que as capacidades do seu protagonismo, e é aqui que eu quero, de novo, retomar a ideia de que o Estado, nesta análise, tem a ver com o sujeito da transformação política, que, no caso, não é a sociedade, passa a ser os poderes organizados, quer sejam, na sua grande massa, qualquer forma do aparato estatal, inclusive o ordenamento jurídico, né? Já a Constituição de 88, ela é um ponto de inflexão com outras características. E o que eu destacaria na Constituição de 88, para depois voltar um pouco à ideia do contexto de época em que cada uma dessas constituições teve que se movimentar e ao qual teve que responder enquanto um projeto, uma arquitetura normativa no campo da política, né? A Constituição de 88 é a chamada de uma Constituição cidadã, né? Por que uma Constituição cidadã? Porque o preâmbulo da Constituição de 88 é uma peça rara, porque é o que faz dela uma forma de Constituição dirigente. Nesse preâmbulo estão fixados não a forma operativa do contrato da vida política brasileira, mas a função de futuro dessa Constituição. Ela tem uma tarefa, que não é uma tarefa de disciplinar direitos e deveres, mas de empurrar o conjunto da sociedade brasileira, através do conjunto da sua energia política, em direção a alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A superação da pobreza. E é por isso que a maioria dos trabalhos que hoje vão estudar ações afirmativas, equidade, justiça social, a expansão dos mecanismos ou da percepção dessa gramática da teoria da justiça no campo brasileiro, reconhecem a Constituição de 88 como seu ponto de partida, né? Então, se a gente for olhar aquilo que a Constituição de 34 dedicava aos direitos sociais, nós vamos encontrar ele largamente difundido, regulado nos seus corpos operativos específicos, nos seus artigos, nas suas seções específicas, mas mais do que isso, enquanto uma normativa e uma diretriz que pode, de alguma maneira, recolocar todos esses elementos invocados a partir do seu preâmbulo e do seu desenho original. Esse é um elemento importantíssimo dessa Constituição, né? Porque ela retoma a ideia de que a Constituição não é apenas um marco de regulação, mas ela tem que apontar em direção a um projeto de futuro. A democracia participativa, que nós vamos encontrar nessa Constituição também, então é muito curioso que, por motivos diferentes, a Constituição de 34, recusando as oligarquias da Primeira República, e a Constituição de 88, recusando o entulho do regime militar, produziram e ampliaram os marcos da democracia no Brasil. Porque a Constituição de 88 cria não só a fórmula da democracia direta, mas da democracia representativa, mas também a forma da democracia direta. Então, a gente reposiciona esse mecanismo. E a última questão que eu acho que a gente poderia associar à Constituição de 88 é que ela implica numa reforma do Estado a partir do princípio do controle social. Não é apenas o princípio da eficácia, porque ela vai remodelar profundamente a racionalidade da vida pública brasileira, como 34 havia feito. Ela vai prever um desenho e uma ação para a burocracia e o funcionamento das competências e capacidades do Estado, só que ela vai fazê-lo agora imbuído de um outro critério,
que não é o da centralização e da racionalização, mas é o da eficácia e, ao mesmo tempo, da gestão sob controle social. E aí, nesse movimento, eu encontraria uma terceira faceta para dizer que a Constituição de 88 é uma Constituição democrática. Porque ela expande a democracia do princípio liberal básico, que seria o princípio da representação eleitoral, porque ela retoma, né, os direitos políticos, e esse também é um dado importante para a Constituição de 88, porque ela terminaria e ampliaria no Brasil a famosa Marcha dos Direitos, né, que estava incompleta e inconclusa em todas as outras tradições constitucionais brasileiras. Mas essa Constituição não só fecha as 3 ondas do direito, como invade uma 4ª onda, que é a onda dos direitos difusos e a onda dos direitos simbólicos, porque ela trabalha agora com mecanismos de empoderamento, né? E que isso vai dar aso a uma série de políticas públicas que a gente vai encontrar lá na frente. Então, o desenho, meu tempo acabou, isso aqui, imagina, tinha 3 páginas, né? Eu não saí da primeira, né? Mas a ideia na verdade, provocar, né? E aí eu vou fechar aqui fazendo a mesma coisa que o Rogério fez na outra mesa, né? É provocar que a gente retome, eu acho que precisa ser retomado o contraponto entre essas constituições, porque as constituições são também projetos políticos, né? E elas representam os momentos específicos de cada momento, de cada uma das situações da história brasileira. E aí eu terminaria, para abrir a forma, para abrir o espaço para a gente debater essa questão, dizendo por que eu associo a Constituição de 1988 com a tradição desenvolvimentista. Porque agora o Estado é o mecanismo da inclusão social e ele só vai fazer isso operando por 2 políticas, né? Através da ampliação da expectativa ou das demarcações de direito de um lado, e o outro usando a própria ferramenta do Estado através de políticas públicas, que são as mais variáveis que vocês possam imaginar. Desde a distribuição de renda direta, como Bolsa Família e outras formas, a expansão do ensino superior, as políticas de combate a estigma social, todos eles são ferramentas em que o Estado vai produzir como protagônico, novamente, uma grande massa de transformação da sociedade e da vida pública brasileira, que não está entregue à própria sociedade. Então, eu queria terminar frisando isto: não está entregue à própria sociedade. Da mesma maneira que o nacional-desenvolvimentismo, que vai se abrindo nos anos 30, não entregava ao mercado a condução do progresso, a partir da Constituição de 88, nós não entregamos a competição natural entre os indivíduos no mercado eleitoral e competitivo, nós não entregamos a esse mercado a tarefa da superação da desigualdade social e simbólica da sociedade brasileira. Isso passa a ser uma tarefa protagônica do Estado. O que nós vamos mexer é na aparelhagem dessas questões. Se o velho desenvolvimentismo operou a ordem das políticas econômicas, eu diria que o novo desenvolvimentismo opera a ordem das políticas públicas inclusivas. Obrigado, Vera. Passo a palavra agora então para o senador Saturnino. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui e entrar nessa discussão que é extremamente motivadora, né? Eu não participei da Constituinte de 88, né? Embora a minha vida política tenha começado muito antes, neste momento eu estava na Prefeitura do Rio de Janeiro, de 86, 87, 88. Eu participava de uma experiência, não, da primeira mesa aqui, eu fiquei estimulado com a pergunta sobre municipalismo, porque eu participei de uma experiência também absolutamente extraordinária em termos de gestão municipal, que foi a Prefeitura do Rio naquele período. Bem, mas o fato é o seguinte: eu não estava na Constituinte, mas evidentemente porque a minha vida sempre foi política, eu acompanhei relativamente, no detalhe, a sua formulação e os debates, os grandes debates da Constituinte. E o que é importante ressaltar, eu acho,
é que essa Constituição, que é realmente a proposta do neodesenvolvimentismo, aquele é o momento da formulação do neodesenvolvimentismo. Vou dizer por que eu penso assim, porque eu comecei também a minha vida profissional no BNDE, no primeiro concurso do BNDE em 56, e naquele momento, o desenvolvimento, ele não era uma expressão nova. A expressão tradicional era progresso, era a expressão que está na Constituição de 34 e que está na bandeira, a velha expressão positivista do Brasil, era progresso. Quer dizer, a ideia de desenvolvimento vinha acompanhada do adjetivo econômico, era o desenvolvimento econômico. Não foi por acaso que o BNDES se formou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E mais, e naquele momento, nós que éramos jovens técnicos do BNDES, discutíamos muito o que era o desenvolvimento econômico, e havia certas vozes que diziam, não, mas é preciso cuidar um pouco também do social, pelo menos na educação, mas a opinião absolutamente hegemônica, predominante, era não, prioridade para o econômico, o resto virá depois, virá até por gravidade, como consequência natural. O importante é alavancar a economia desse país, industrializar, porque esse é a abertura da estrada que vai levar o país a um novo patamar. Então, a primeira ideia de desenvolvimento era efetivamente desenvolvimento econômico. E assim foi nos anos 50, no período dos 50 anos e 5 do Kubitschek, que foi realmente extraordinário, uma expansão econômica extraordinária. O BNDE é a grande alavanca desse processo. Mas no final dos anos 50 para os 60 já começaram a aparecer as demandas de justiça. Por quê? Porque este processo desenvolvimentista inicial era fortemente concentrador. As desigualdades, e na medida em que todo o ambiente democrático se expandia e florescia, as demandas de justiça social começaram a aparecer né, chegaram a se expressar fortemente em 64, a partir do governo Jango, né? E foram, né, represadas pelo militarismo, mas ficou latente aquela né, demanda de desenvolvimento com uma componente social complementando o vigor do crescimento econômico. E isso acho que bateu e nos constitui, quer dizer, ficou latente, embora quer dizer, a Constituição de 88 também ela floresceu, frutificou depois do regime, quer dizer, então ela naquele momento se colocava a exigência de restaurar a justiça que tinha sido cortada pelos militares para dar prosseguimento ao processo desenvolvimentista que os militares deram, exclusivamente econômico e concentrador, sem prestar atenção na questão social. Então, a Constituinte de 80, naquele momento, a grande exigência era, vamos corrigir o conceito de desenvolvimento e introduzir a dimensão da justiça social, e isso acabou se refletindo na redação da votação da Constituinte, sendo que é importante ressaltar que em 88, quer dizer, nós estávamos, o mundo estava no auge do neoliberalismo, né? Quer dizer, você fazer uma Constituição onde aparece explicitamente como responsabilidade do Estado a eliminação da pobreza, a correção das desigualdades, isso era uma afronta
ao conceito de neoliberal de concorrência no mercado. O mercado resolve essas coisas. O sistema de previdência, a universalização da previdência, o sistema único de saúde, quer dizer, eram decisões políticas que afrontavam a opinião mundial absolutamente hegemônica do mercado como o instrumento de solução de todos esses problemas. Então, ela é realmente a manifestação explícita daquela vontade de corrigir o velho desenvolvimento, colocando a dimensão social, e veio, junto com a dimensão social, a dimensão da cidadania, que naquele momento também não era muito. Foi alguma coisa que estava nascendo naquele. A questão social era mais antiga, vinha do período Jango. Mas a dimensão da cidadania ainda não se falava no meio político, não era uma questão que se colocasse com muita frequência e com muita. Né, com muita força. E, no entanto, a Constituição colocou lá a coisa da participação, a possibilidade de iniciativa popular nos projetos de lei, a ação popular. Qualquer cidadão podia mover uma ação popular para, enfim, corrigir algum defeito que o judiciário se obrigava a analisar. Quer dizer, esta dimensão de cidadania realmente é estranha, porque ela nasceu naquele momento. Não havia uma história pregressa de pressão política no sentido dessa cidadania. Bom, a Constituição foi aprovada com aquele grande entusiasmo da abertura política e seguiu-se toda a década do neoliberalismo, né, que foi um pouco assim amenizado no período Itamar, mas Fernando Henrique, quer dizer, decretou o fim da Era Vargas. O fim da Era Vargas era o fim do desenvolvimentismo, né? Era o fim da orientação, da presença do Estado na condução e na alavancagem do processo econômico e social. Então, quer dizer, isso é o que é de extraordinário nessa Constituição. É exatamente isso. Ela foi elaborada e aprovada num momento de absoluto predomínio da tese neoliberal, que logo depois veio a ser efetivamente implantada no país pelos governos de Collor e depois de Fernando Henrique, até que, a partir da eleição de Lula, é que se restabeleceu a ligação com a tradição brasileira, que é positivista, no sentido de que o Estado tem as obrigações de cuidar do bem-estar não é o mercado, nem é a própria sociedade, mas é o Estado representando a sociedade, tem a obrigação de cuidar do bem-estar geral, do bem-estar não só da própria sociedade, mas da nação como uma entidade mais de definição diferente no sentido político, né? Então, esse neodesenvolvimentismo agora, ele ganhou, além da dimensão social, ganhou várias outras dimensões, a dimensão política pela cidadania, a dimensão ambiental, que está exigindo aí, a dimensão cultural. Quer dizer, hoje a expressão desenvolvimento é extremamente larga e aberta, incorporando dimensões que antes não existiam naquele primeiro momento, né? E o que é
quer dizer, na medida em que o Brasil foi capaz de... O Brasil foi talvez das nações do mundo que menos adotou, que comprimiu a vigência, num período relativamente curto, do neoliberalismo, que causou estragos muito grandes na indústria nacional e tudo mais, porém, o Brasil recuperou a sua velha tradição de comando do Estado, desde que, agora, com a exigência de que esse Estado cada vez mais se democratize, cada vez mais dê ensejo à própria sociedade de participar das suas decisões. Então, eu acho que este, a meu juízo, seria o caminho mais promissor, digamos assim, um caminho mais fecundo, um caminho mais fértil de se desdobrar todos aqueles avanços que a Constituição de 88 trouxe para a sociedade brasileira, que é exatamente a dar continuidade ao aspecto de democratização e democratização da própria democracia, quer dizer, do sistema que aliás, o velho sistema representativo está em crise no mundo todo, não está em crise só no Brasil. Quer dizer, há um repúdio a essa ideia de uma delegação completa por um período para os representantes decidirem de acordo com os seus interesses, que acabam predominando, né? Cada vez mais a eleição depende de interesse de suporte econômico e acaba a representação sendo cada vez mais do capital e cada vez menos da população, da sociedade. Então, há um movimento mundial de procura de caminhos de uma democratização mais efetiva do próprio sistema democrático. E esse caminho, ao que parece, aponta para a questão da democracia participativa, quer dizer, aumentar a dimensão participativa da sociedade nas decisões do Estado, né? Que a Constituição de 88 abriu com essa ideia, por exemplo, do projeto de lei de iniciativa popular, só que foi muito exigente, exigiu assinaturas de 1% do eleitorado, que dava 1 milhão e tanto de assinaturas. Agora, já em função dos protestos de junho, essa exigência já caiu pela metade. Houve uma emenda constitucional que reduziu para 0,5%, o que já é um avanço importante no sentido de dar à sociedade a prerrogativa de elaborar projetos de lei que obriguem o Congresso a se pronunciar. Entretanto, nada impede que esse número de assinaturas ainda se reduza, porque, pensando bem, por que vai precisar de 500 mil? Por que não 200 mil assinaturas? Já é uma representação, né, bastante importante, quer dizer, uma ideia, um projeto de lei que tem apoio de 100 mil, 200 mil assinaturas, eleitores, votantes, já é algo que merece ser considerado né, pelo Congresso. Quer dizer, não que se queira, ninguém pretende tirar a prerrogativa da elaboração das leis do Congresso. Porém, a proposição, né, tornar mais acessível à população, à sociedade, a proposição de leis que, de forma a obrigar, quer dizer, o Congresso não poderia engavetar, tem que se pronunciar, assim como em relação às propostas do Executivo. Ele não pode engavetar, ele tem um prazo dentro do qual ele se obriga a se pronunciar, a aprovar, a emendar ou a rejeitar, mas de certa forma mantém-se a prerrogativa do Congresso, mas abrem-se os caminhos de formulação
de proposições que partam da própria sociedade. Então, acho que isso é um caminho de avanço. Assim como se poderia pensar também, discutir, eu não sou capaz de dar a fórmula, mas de discutir que esses conselhos representativos que não foram criados a partir da eleição do Lula, os conselhos setoriais e as conferências nacionais são eventos importantes, no sentido de que são momentos de pronunciamento, de manifestação da sociedade organizada a respeito das questões às quais esses setores estão ligados profissionalmente ou mais proximamente. Então, se poderia pensar também em dar a esses conselhos ou a essas conferências uma certa dose de prerrogativa de também formular projetos de lei que fossem encaminhados ao Congresso e obrigassem o Congresso a se pronunciar sobre eles, né? Enfim, acho que esse caminho da democracia participativa, assim como se pode pensar também em aumentar o grau de participação da sociedade organizada no poder local, nos municípios, por exemplo. Aí eu volto também à minha experiência na Prefeitura do Rio aqui, que foi extremamente rica e positiva. É claro que se perdeu com um negócio, com a coisa da falência que derrubou tudo, mas quer dizer, a participação da sociedade organizada na gestão local das cidades e dos municípios é alguma coisa que é muito mais simples de ser implementada do que essa participação da sociedade em nível federal. Em nível federal, a ideia que me ocorre é essa, da formulação de projetos de lei, de caminhos de dar à sociedade a possibilidade de propor leis. Agora, no nível local, não. Quer dizer, a experiência do orçamento participativo de Porto Alegre é interessante também, mas a experiência aqui do Rio foi além, não era só o orçamento, era a própria gestão da prefeitura que era submetida à crítica permanente da sociedade organizada em conselhos, governo, comunidade. Quer dizer, coisas desse tipo de participação da sociedade no poder local, no poder municipal, também as possibilidades são muito amplas. E é claro que é preciso começar a experiência para depois ir se corrigindo, né, essa iniciativa de acordo com a experiência. Mas, enfim, eu acho que o desdobramento desses avanços da Constituição de 88, a meu juízo, eles se colocam principalmente em três itens, em três ordens de preocupação. A primeira é essa, avançar na cidadania, abrindo mais a participação, alongando a dimensão participativa no sistema democrático do país. A segunda é a questão da tributação, que efetivamente precisa ser corrigida, porque nosso sistema tributário é extremamente regressivo, é escandalosamente regressivo, e isso é difícil mudar. Por quê? Porque o Congresso é eleito pela influência do poder econômico, trava qualquer possibilidade de mudança no sistema tributário que a sociedade, que a ideia da correção das desigualdades exige com muita força, né? E o terceiro ponto é a questão das comunicações, que a Constituição, né, de 88 não avançou muito, e é claro que nem se falava em internet, não podia ter internet, mas hoje em dia, além da internet, tem uma série de outras correções a fazer, porque esse sistema nosso de comunicação é muito deformado, né, pela predominância, pela hegemonia de grandes grupos e defendendo interesses que não têm a ver com os interesses, né, mais vastos da sociedade.
Mas, enfim, era isso basicamente que eu queria dizer e pronto aí para o debate, para o questionamento. Obrigado. Obrigado, Salvador. Bom, vamos abrir agora, né, para perguntas, comentários. Tem aqui a Marta. Alguém mais? Pode ser perguntas para os palestrantes ou mesmo alguma intervenção. É Dilson, né? É Dilson, prazer, boa tarde a todos. Só para ver quem quer mais. Quem quer mais? Então vamos pela ordem aqui. A Marta tinha pedido antes, aí passa para você, sabe? Senador, eu queria lhe fazer uma pergunta. Aqui. Não consigo. Eu também não consegui, fiquei um tempão lutando agora. Você conseguiu? Tá bom, você tem minha força aqui. Eu queria lhe fazer uma pergunta e talvez lhe dar oportunidade para tratar da questão dos municípios que o senhor manifestou que era a sua vontade na primeira sessão. Porque o senhor disse que não participou da Constituinte de 88 porque não era deputado constituinte, né? Mas tem uma coisa curiosa sobre as decisões da Constituinte que o Ivo mencionou em diversos momentos da fala dele e que tem uma contradição com a interpretação sobre quem influenciou a Constituinte, né? Porque a afirmação, então, a interpretação mais, digamos, dominante é de que os governadores tiveram muita influência na Constituinte e tal, mas há decisões tomadas na Constituinte que podem ser interpretadas como parte desse processo de enfraquecimento dos estados, né? Uma delas é que os ganhos de receita que os estados tiveram com a exclusão do ES e do ICM, na verdade foram passadas para os municípios por conta das vinculações de transferência do CMS. Então, na verdade, o ganho de receita para os estados foi neutro, os grandes beneficiários da repartição fiscal foram os municípios, né? Então, é um pouco esquisito que os governadores tenham sido tão fortes e tenham repassado receita para os municípios. Do mesmo modo, os municípios passaram a ser entes autônomos da federação e tal, o que foi uma perda de poder para os estados, porque no modelo federativo clássico, como ele mencionou, os municípios são criaturas dos estados, né? Então, a minha pergunta é se o senhor participou indiretamente da Constituinte como prefeito, ou seja, o que havia de... Porque a gente não sabe, eu li os trabalhos da Constituinte e parecia relativamente incontroverso na comissão que os municípios tivessem seus poderes ampliados, as suas receitas ampliadas. Então, parecia muito claro que havia um projeto municipalista na Constituinte e, mais do que isso, que esse projeto não tinha inimigos, assim, que ele não tinha que se defrontar com... Havia uma articulação, quer dizer, a gente parte do pressuposto que se fenômenos acontecem, eles não acontecem por acaso, tem atores políticos que estão por trás deles, né? A minha pergunta é essa, se havia alguma articulação de prefeitos para influenciar as decisões da Constituinte? Deixa o Edilson fazer também, porque eu acho que aí completa a rodada. Edilson, por favor. Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é para os dois, pode ser? Pode, claro, fica à vontade. Nesse novo conceito do neodesenvolvimentismo, aí, resgatado aí, vamos dizer, pelo governo Lula, de trazer o Estado como o âncora do desenvolvimento, eu queria saber a opinião de vocês sobre as concessões e as parcerias público-privadas, que a cada dia a gente vê uma nova aí, né? Galeão, portos e estradas, áreas urbanas como Porto Maravilha, ou seja, até que ponto essas concessões e essas parcerias público-privadas ela vem de encontro ao novo desenvolvimentismo ou é uma continuação de uma visão neoliberal ainda dos anos 90? Qual é a leitura que vocês fazem disso e como isso vai de encontro à cidadania, a expansão da cidadania, a oferta de melhores serviços, ou, enfim, para garantir direitos para a população, melhores serviços para os cidadãos. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?
aproveitar a rodada. Então, passa a palavra aqui para a Adélia e para o... Olha, eu participei de uma articulação que eu acho que foi importante. Havia a Associação dos Prefeitos de Capital. Nós fomos os primeiros prefeitos de capital eleitos pelo voto direto, porque até então existia a eleição de prefeitos, mas nos municípios de capitais eram nomeados, e nos municípios de segurança nacional eram nomeados. Então, eu fui o primeiro prefeito, aliás, da história do Rio todo, porque o Rio antes era a capital federal, tinha prefeito, não é? Eu sou o primeiro prefeito do Rio de Janeiro eleito pelo voto direto do povo. E nós constituímos uma associação dos prefeitos de capital. Bom, eu era o prefeito do Rio, o prefeito de São Paulo era Jânio Quadros, que não se enquadrava em nenhum esquema. Então, ele era fora do... Então, dos municípios representados nessa associação, o Rio de Janeiro era o mais importante, claro. Mas eu era do PDT, então tinha aquela coisa, não podia ser o presidente da associação. O presidente foi o Mário Kertz, que era o prefeito de Salvador, que era do MDB, do PMDB, era o grande partido, mas eu era o vice-presidente. Mas, na verdade, eu era um vice-presidente com a expressão de uma vida política anterior grande e do fato de representar o Rio de Janeiro. Então, eu tive uma participação, eu tive 3 encontros com nada menos que o José Serra, que era o relator da parte econômica. E eu levei a ele, disse, olha, o Rio é absolutamente inviável, porque, bom, o Rio tinha uma característica especial. Além da redução das receitas municipais que os militares produziram com aquela reforminha de 66, porque eles diziam que os prefeitos só faziam fonte luminosa e não cuidavam eles cortaram muito as receitas municipais. O Rio tinha, com a coisa da fusão e transformação em município, quer dizer, enquanto foi Estado da Guanabara, tinha as 2 receitas estaduais. No momento que foi só município, ele ficou absolutamente inviável do seu ponto de vista financeiro, e agravado pelo fato de que tinha, porque foi a capital federal, tinha a maior rede escolar municipal do país e a maior rede hospitalar municipal do país. Tudo isso era do município, com aquelas poucas... É absolutamente inviável. Aí, claro que eu levei isso para o Sérgio, o Sérgio disse, fique tranquilo, quer dizer, não adianta porque você não vai usufruir, porque a Constituição só vai entrar em 89 e vai ser para o novo prefeito. Você vai levar a paulada, mas de qualquer maneira, fique tranquilo do seu ponto de vista, do seu interesse, da sua responsabilidade do Rio, porque a receita do Rio, de todas as capitais, a receita do Rio, de 88 para 89, ela mais do que dobrou em valor real, mais do que dobrou em valor real. Então, é claro que eu saí com a pecha de incompetente e o meu sucessor com... Mas isso aconteceu em muitas cidades. Mas o fato é o seguinte, mas essa foi uma articulação dos prefeitos de capital, mas possivelmente prefeitos de todo o país que tinham mais experiência devem ter feito essa gestão junto. E não só, é claro, eu fui ao Serra porque era meu amigo, meu conhecido de velho, e porque era o relator. Mas vários desastres aqui. Mas claro que eu procurei muitos outros, porque tinha um trânsito relativamente bom, procurei muitos constituintes e senti que havia toda uma opinião favorável. Por quê? Porque tinha ficado na memória política do país aquela arbitrariedade dos militares de cortarem as receitas municipais. Então, a recuperação das receitas municipais passou a ser uma exigência do clima, do quadro político do país. Veja bem, a Constituição de 88 era a Constituição que veio para sobrepujar todo o período
militar. Então, era como que a resposta a todas as arbitrariedades do Sul. Então, como o grande prejudicado pelos militares tinham sido os municípios, os grandes recuperados foram os municípios. E os estados se mantiveram, não perderam nem ganharam nada. Os municípios ganharam muito, os estados, mas... sabe, não houve, a não ser essas organizações de prefeitos, e claro que havia sempre a grande organizações de prefeitos, as grandes, que pressionaram muito. Os governadores pressionaram, obviamente, mas pelo menos não perderam, ficaram empatados na situação em que estavam. Enfim, qual é assim, eu acho que essa participação público-privada, ela é criticada pela, digamos assim, pela corrente política que acabou sendo majoritária depois de 2002, depois da eleição do Lula. Entretanto, essa corrente política, ela reconhece que é necessário, que é absolutamente essencial uma reforma tributária, mas que é impossível fazer essa reforma tributária sem uma alteração da composição do Congresso. Então, essa ideia da privatização, da parceria público-privada para transporte, estrada, aeroporto, etc., é uma forma de você tributar os usuários. Como os usuários de transporte aéreo e mesmo de transporte rodoviário que tem carro, são, digamos, uma camada mais de renda mais alta do país, seria uma forma de compensar minimamente, uma micro-reforma tributária, no sentido de você tributar do usuário e tributar, por conseguinte, camadas, setores mais ricos da população, sem mexer na reforma tributária que seria. E como era preciso recurso, porque a infraestrutura do país realmente está muito atrasada, muito carente, né, de investimentos, e não há recursos públicos no volume para esse investimento, essa corrente de opinião foi aceitando essa forma de tributar o usuário como sendo este usuário pertencente a uma categoria social mais elevada, de maneira a viabilizar esses investimentos essenciais. É uma interpretação minha, que é claro que eu discuto com companheiros, mas não sei se é realmente a correta. O senhor vê como uma possibilidade de melhor serviço esse caminho? Ah, sim, claro. O melhor serviço tem que acompanhar. Pois é, mas quer dizer, a ideia era que o melhor serviço fosse feito com o recurso de todos para bem geral, mas já que não há recurso para esse investimento público, toma-se do usuário, que é uma categoria de renda mais alta. Eu vou responder aqui, retomar uma discussão que eu acho importante, né? Os conceitos, as palavras, esse acho que é um inferno na área das ciências humanas. As palavras permanecem, os contextos mudam, né? A gente vai usando, invocando o mesmo termo, achando que ele representa a mesma coisa, né? O Ockham, que tem um termo ótimo sobre isso, porque ele fala assim, olha, a Revolução Gloriosa começa falando do parlamento de um jeito e termina falando do parlamento com outra função política completamente diferente, né? Porque eu penso assim, quando nós falamos desenvolvimentismo, e aqui está a Rosa, que eu acho que ela já me puxou a orelha mais de uma vez quando ela falou, cuidado, quando ela fala, cuidado, desenvolvimentismo tem projeto político, você está colocando Furtado nessa brincadeira. Não estou. Desenvolvimentismo foi um grande bloco histórico, teve momentos
teve facetas, a palavra permanece constante, olha, mas o que está embaixo desse debate é radicalmente diferente de um momento para outro. Não dá para juntar com o Kubitschek de um lado, né, o Juscelino, com o que os militares fizeram lá na frente. Né? Não dá para falar de desenvolvimentismo imaginando que desenvolvimentismo é capitalismo de Estado. Ainda mais quando a gente tenta puxar o novo desenvolvimentismo, que se tiver alguma fronteira de semelhança, não é com a fase do regime militar, é com a fase dos anos 50. Tá? Tem muito mais, recupera muito mais a dimensão dos anos 50 do que outra coisa. E nos anos 50, a intervenção do Estado na economia, ela só serviria para superar gargalos estratégicos. Aonde a economia não pudesse funcionar, o Estado viria, supriria, criaria esses mecanismos que depois a própria vitalidade da sociedade, da economia, daria um jeito de levar adiante. O que significa que o desenvolvimentismo não é estatismo. Ele tem que lidar com uma economia aberta, ela tem que lidar com uma economia complexa. E se os setores estratégicos do mundo privado podem gerenciar com eficácia sob regulação, porque tem que lembrar que isso é muito diferente da teoria dos anéis burocráticos do regime militar, porque tem regulação pública nessa brincadeira. E, portanto, a capacidade de transferência de patrimônio público para o setor privado é muito mais baixa. Né? Então, tem que lidar? Tem, porque o Estado tem que fazer escolhas estratégicas. Eu fico lembrando aqui que o primeiro movimento que foi feito nessa direção não é nem o movimento do desenvolvimentismo. Era utilizar os recursos do café para proteger o restante das economias industriais. Você desonera atividades para você conseguir capacitar o Estado para que ele possa empoderar outras ações estratégicas da sociedade. Então, o fato de a gente ter parcerias hoje não coloca em xeque a existência ou não de uma política desenvolvimentista, né? Porque até a gente tem que olhar o que é o foco desse desenvolvimento. O que me leva a uma outra discussão, que é, de novo, a palavra Estado, né? Há muitos anos atrás, eu fiz uma descoberta linda, fui fazendo a leitura da literatura brasileira e fui descobrindo a primeira coisa. O Furtado foi um dos primeiros autores que tirou o Estado da boca da direita neste país, porque o Estado era uma ferramenta do pensamento conservador. E o Estado virou uma ferramenta do pensamento progressista, como os keynesianos fazem. Quer dizer, o Estado para os keynesianos não é o Estado pensado de outras, por exemplo, para o planejamento da sociedade. Então, eu acho que, só para retomar, quando eu falei que o Estado tem protagonismo, não significa que ele vai substituir nem a sociedade, nem os atores, mas é que ele tem a ideia de que ele vai startar um processo de mudança social. Uma vez startado o processo de mudança social, ele pode se recolher e procurar outra seara para localizar a sua atividade estratégica, e ele se recolhe. Penso que no caso das políticas públicas, o fato da gente não ter redistribuição no sentido estático do termo, mas ter política de capability, de empowerment, você está transferindo recursos de autonomia decisória, criando sujeitos políticos. E quando os sujeitos políticos estiverem prontos, o Estado vai sair dessa arena, porque não precisará mais essa fusão. Tem que ter sempre essa ideia de que é uma estratégia de mudança social orientada. Aí eu acho que a gente consegue limpar um pouco os termos desse debate. A senhora vê como algo positivo, as parcerias público-privado? Eu acho que o Estado tem que se concentrar naquilo que ele precisa startar, daquilo que ele precisa superar. Aquilo que consegue se resolver sozinho, o Estado não precisa puxar para si essa tarefa. Mas eu fico pensando, por exemplo, desequilíbrios regionais em termos econômicos. Se for entregue ao próprio sorte do mercado, esqueça que as assimetrias regionais que a gente estava discutindo, elas não vão desaparecer, elas precisam ser... aumentar. Exatamente, elas precisam ser protagonizadas, porque você sai do eixo do liberalismo, que a gente também entende como escola. Mas liberalismo não é escola, liberalismo é uma filosofia social que diz que o mercado é autorregulado, econômica e politicamente. Né? Então, se você recusa, alguma coisa tem que ser operada por um outro sujeito, que é por isso que, em geral, o desenvolvimentismo vira tanto nacionalismo, tem sempre um conteúdo nacionalista. Ok? Alguma pergunta mais? Rogério? Ambos os oradores acabaram se referindo de maneira muito positiva aos mecanismos participativos que estavam na Constituição de 88, né? Agora, passada essa década e meia, será que a promessa se realizou? Né?
Tem gente que se refere a muitos dos mecanismos, por exemplo, o próprio senador fez a objeção de que a iniciativa popular ela é muito exigente. E, na verdade, como ninguém confere as assinaturas, até onde eu estou informado, no final vai lá um parlamentar e vira o pai da iniciativa popular. Então, isso em grande medida descaracteriza, né? Para não falar a dificuldade de operacionalizar referendos, plebiscitos. Quando a gente olha os conselhos criados em todas as áreas, em muitas áreas de políticas públicas, tem gente que se refere a isso como uma forma de representação extra-parlamentar, né? Ali não é a sociedade participar, a sociedade, esse ente unipresente, mas na verdade estão ali gente que tem proximidade com partidos, gente que tem proximidade com sindicatos, gente, né? Enfim. Então, já que estamos aqui falando de balanços e perspectivas, eu queria que vocês um pouco comentassem isso, assim. Será que aquelas promessas, de fato, se realizaram? A gente está encerrando agora com o Rogério, mas nenhuma pergunta, né? Tá? Por causa do horário. Então, as considerações finais aí do... Eu acho que essa é uma pergunta dolorosa, né? Uma pergunta dolorosa, porque todo efeito social tem mais de uma face, né? Tem mais de uma faceta. E eu acho que a gente só consegue entender esses processos no longo prazo, que aí a história ela se cristaliza e se consolida. Eu entendo o que você acabou de comentar. Há uma promessa de participação que pode não ter se tornado uma realidade na medida em que ela obedeceu a uma velha gramática da cultura política brasileira, que é do que o Estado ou se apodera das facetas da sociedade como cooptação, cria mecanismos de legitimação, ou os setores privados se apropriam de mecanismos de interlocução com o Estado e vão se apropriando privadamente são mecanismos de patrimoniamento, né, no sentido patrimonialista do termo. Olha, eu fico pensando que essa é uma leitura que deveria ser feita ad hoc, né? Tem que até conselhos participativos. Estude o conselho participativo, não pode ser desmembrado da sua trajetória. Tem regiões que conseguem, regiões que não conseguem, tem orçamentos participativos que funcionam, outros que não. É uma leitura ad hoc. Agora, uma coisa é assim, o instrumento está lá. E do ponto de vista de um ganho político, isso já eu acho que é fundamental. A forma como a sociedade vai preenchendo e operacionalizando esse movimento é que eu acho que é o teste mesmo, se as instituições e a realidade estão na mesma sintonia. Né? Eu vi, ontem à noite estava fazendo uma discussão sobre a Lei Maria da Penha, em que o pessoal estava apresentando o seguinte cenário: nossa, mas tem aumentado, explodido tremendamente o número de vitimizações de gênero no debate brasileiro. Bom, então a Lei Maria da Penha não funciona. Eu não tive dúvida, então a gente tira. Né? A Lei Maria da Penha é um ganho. Se a sociedade está conseguindo se apropriar e utilizar, isso é cultura política, né? Isso é a nossa tradição, porque a forma republicana, que eu acho que é fraca no Brasil. Eu sei que eu não te respondi, mas é que eu não tenho dado para responder. Mas eu ainda acho que institucionalmente é melhor que tenha do que não tenha. Eu acho, sabe, Vera, que você usou a expressão certa. É essa. O instrumento está lá, ele foi criado. Ele pode ser inoperante nos primeiros momentos, e isso é muito comum, né, na vida política. Você cria ideias, instituições, e elas custam a amadurecerem e a se tornarem efetivas. Mas está lá o instrumento. O instrumento, por exemplo, da iniciativa popular foi tão exigente que deu 1 ou 2 frutos, aí, mas agora já se reduziu para metade. E por que não se reduzir ainda para metade da metade e ir aproximando? Eu acho que o instrumento acaba gerando os seus filhos, a sua descendência, o seu aperfeiçoamento. Assim como os conselhos. Os conselhos, no momento em que se eles tiverem a prerrogativa de propor projetos de lei, obrigando o Congresso a se pronunciar, eles se tornam mais atrativos. A sociedade vai se interessar mais por eles, pelas conferências. E o grau de participação vai aumentando e vai sedimentando.
Na medida em que o instrumento existe, ele demanda ao aperfeiçoamento e o seu, enfim, a sua eficácia, né? Eu aí permite eu reportar também a experiência da prefeitura. A gente criou aqui os conselhos de governo e comunidade. E logo no segundo mês de... Bom, a reação naquele momento, não foi uma coincidência, mas havia no Rio de Janeiro uma grande proliferação e uma grande presença de associações de moradores interessadas em participar. E também não foi coincidência que eu puxei para ser o meu vice-prefeito o principal líder desse movimento, que era o João Rezende, porque eu queria exatamente implementar uma gestão que desse e seja isso. Bom, mas a reação da tradição desse foi contrária. Disse, não, isso vai ser, como é que se diz, cooptação, não queriam nada. Mas eu insisti e fui começando a obter a concordância de uma ou outra associação, e aquilo foi, no final, havia um interesse, toda a cidade ficou coberta. E as reuniões desses conselhos eu fazia questão, todos os conselhos se reuniam uma vez por mês, e eu fazia um rodízio. A cada mês eu participava de uma dessas. E eles foram compreendendo que aquilo era realmente um instrumento de participação, e que eles podiam dar ideias e corrigir defeitos, porque nesses conselhos estavam sempre presentes o chefe do Distrito de Educação, o chefe do Distrito de Saúde, o chefe do Distrito de Conservação, o chefe do Distrito da Conlube. Então, eles podiam corrigir, e aí passou a funcionar. No final, o funcionamento foi muito bom, foi muito bom. Quer dizer, você cria um instrumento, ele vai tomando vida e vai se aperfeiçoando. Então, eu acho que essa ideia da participação não é fácil, porque a gente não tem experiência. A experiência é a delegação, é a representação. Agora, a participação, ela vai surgindo como uma dimensão pequena, nova, mas ela vai encontrando seus caminhos e se aperfeiçoando. O importante é criar os instrumentos para que eles possam ser melhorados. Bom, antes de concluir, só queria dar umas duas informações aqui. O Centro Celso Furtado, ele funciona nesse mesmo prédio aqui no segundo andar. Então, aqueles interessados em acessar a biblioteca do Celso Furtado, uma série e também lá vai estar disponível uma relação de dissertação, tese de doutorado sobre o Celso. Quem queira novamente desenvolver um trabalho sobre o pensamento de Celso Furtado, a obra dele, certamente a biblioteca aqui do Centro Celso Furtado fica no segundo andar desse prédio, que é acessível ao público, é uma referência importante. Os cadernos de desenvolvimento que vocês receberam, está aqui na entrada, quem quiser, quem não pegou ainda pode pegar, ele tem um site, tem lá, é só entrar no Google, caderno de desenvolvimento, você consegue pegar todos os números anteriores, certamente a partir do 9 em diante, que tem uma reformulação editorial, então está disponível no site. Eu queria lembrar também que o ano que vem o Centro Celso está programando já um segundo congresso internacional que vai ser aí na segunda quinzena de agosto. Foi feito um em 2012, o ano que vem vai ser o segundo congresso, onde pretende tentar fazer o debate, o neodesenvolvimento e outras discussões, sempre, pelo que vocês perceberam hoje, numa perspectiva interdisciplinar. Quer dizer, esse observatório ele tem, juntamente com outros dois, o desenvolvimento regional, que amanhã vai estar reunido aqui no Centro Cultural da Caixa, no Teatro Arena, na parte da manhã, o Observatório de Desenvolvimento Regional, e o outro que é sobre economia latino-americana. Então, esses três observatórios, eles funcionam em paralelo, e certamente durante o ano, vocês entrando no site do centro, vão saber aí as atividades desses observatórios. Mas é para dar a vocês essa ideia. Embora o Celso certamente tenha a obra de referência no campo da economia, mas sempre procurou dialogar com a ciência política, com a história, com a geografia, com relações internacionais. Portanto, é assim que a gente tenta trabalhar aqui. Eu quero agradecer muito aos convidados de hoje, a Marta, o Rogério, o Ivo, a Vera, e certamente vamos ver se em 2014 a gente consegue fazer uma reunião tão boa como a de hoje. Muito obrigado. Tá?
Eu vi.